Imagina acordar um belo dia e perceber que você está preso, mas não numa prisão, não num quarto. Você está preso dentro de uma armadura que você mesmo criou. No vídeo de hoje nós vamos abordar uma das fábulas mais fantásticas que eu já li, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. E esse não é só um livro, é uma aula completa de autoconhecimento, de egos, de medo e de transformação profunda. Hoje nós vamos navegar pela jornada desse cavaleiro, que de forma arquetípica também é a sua jornada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos de hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Se você ainda não é inscrito, se você quer fazer parte também dessa comunidade, desse grupo que busca sempre evolução contínua, curte esse vídeo, já se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como este. E eu resolvi gravar esse vídeo depois que eu li esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. Que fantástico, gente! Quanta simplicidade, quanta leveza, mas também quanta profundidade, quanta sabedoria contida numa historinha de um livrinho como esse. O livro ele contém todos os elementos da jornada do herói, que é o modelo narrativo que foi teorizado lá pelo Joseph Campbell, que mostra aqueles elementos de transformação da vida de uma pessoa, e por isso que ele funciona como um livro espelho. Quando você lê esse livro, independente do momento da vida sua que você se encontra, você se enxerga em uma das etapas da jornada do herói ou na jornada do cavaleiro preso na armadura. E a ideia aqui hoje é a gente passar pela história trazendo alguns insights, alguns pressupostos, tanto filosóficos, tanto de psicologia, terapia cognitivo-comportamental e também terapia junguiana, fazendo alguns links. E eu já adianto para vocês, para quem ainda não leu, o livro ele contém, o vídeo vai conter alguns spoilers. Para você que não tem o livro, vou deixar o link também aqui do nosso canal, da nossa comunidade, já com desconto da Amazon, para quem tiver interesse. E para quem já leu, me acompanhe aqui que a gente vai passar por cada etapa da história desse cavaleiro preso na armadura. Bom, e toda a narrativa, ela conta a história de um cavaleiro que ele era muito admirado por todo o reino, ele era sempre muito corajoso, estava sempre em muitas batalhas, e ele era conhecido também por sempre vestia aquela armadura brilhante, né, uma armadura muito forte, muito bonita, e ele não tirava essa armadura para nada, né? Ele ia comer, ele estava com a armadura, dormia com a armadura, quando ele estava ali com a família dele, num momento de tranquilidade também, ele estava sempre olhando alguma questão da sua armadura, e com o tempo isso foi desgastando a relação dele com a própria esposa. E aí que começa o impasse da história desse cavaleiro. A ideia é que eu trazer alguns trechos do livro, né, eu vou lendo, vocês vão entendendo, e percebam que o autor, a todo momento, ele traz na sutileza ali, ele escolhe as palavras para criar uma atmosfera para que você consiga entrar na história. Há muito tempo e numa terra muito distante vivia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso. Ele lutava contra inimigos que eram perversos, malvados e odiosos. Ele matava dragões e resgatava donzelas. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. A mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Já nesse começo a gente já percebe que ele era um cavaleiro que estava sempre pronto para o combate, às vezes salvando pessoas que nem queriam ser salvas. É interessante que ele ia com seu cavalo para todas as direções. Você já percebe também que ele não tinha muito bem o norte da vida dele, era uma pessoa que estava sempre querendo se mostrar disponível. Claramente ele tinha uma armadura que fazia com que ele se enxergasse como um herói perfeito. Do ponto de vista junguiano, né, aqui a gente entra naquele conceito de persona, que é a forma como que as pessoas nos enxergam, aquela nossa máscara social que a gente vai construindo para que as pessoas nos vejam naquela identidade. E a história desse cavaleiro é interessante. Ele vive com a Juliet, que é a sua esposa, e com o filho Christopher, e ele há muito tempo usa aquela armadura
a qual ele se identifica, ele está sempre matando dragões e salvando donzelas. A própria esposa dele é uma donzela que foi salva por ele em algum momento, só que ele fica tão enamorado por aquela armadura que ele já não consegue mais tirá-la. E ele ainda não tem consciência disso. Pequenas nuances na vida dele começam a chamar a atenção dele para isso. O próprio filho começa a se queixar: poxa, eu nem lembro mais como que era o rosto do meu pai, eu nem lembro como que era meu pai em casa. Enfim, a trama no comecinho, o primeiro capítulo, aborda muito essa profundidade da história do cavaleiro. E ele não tira essa armadura também para que as pessoas não vejam a fraqueza dele. Ele foi tão enaltecido, né? Ele era tão admirado em todo o reino por ser uma pessoa forte, por ser uma pessoa disponível e corajosa, que a mera possibilidade de retirar aquilo deparava ele com algumas crenças. Por exemplo, eu preciso ser perfeito para que as pessoas gostem de mim. Eu preciso sempre estar com essa armadura, né? Se eu demonstrar fraqueza, eu vou ser rejeitado. E com o tempo, né, por tanto se identificar com essa persona, o cavaleiro ele acaba se desvencilhando, perdendo o contato com o seu self, com aquilo que ele é em sua essência. A armadura, né, uma persona tão rígida, acaba afastando ele do próprio processo de individuação. E tudo isso também acaba gerando um comportamento disfuncional, uma supercompensação. Ele começa a fazer tudo para agradar os outros, até mesmo salvar donzelas que nem queriam ser salvas. E daí eu já pergunto para você, quantas vezes você vem tentando agradar todo mundo? Quantas vezes você veste uma armadura tão somente para ser aceito? A armadura, ela nasce como uma proteção, mas com o tempo você até esquece quem você é sem ela. Por muitos anos, o cavaleiro se esforçou sempre para ser o número 1. E sempre naquele loop, né? Sempre tinha mais uma cruzada, sempre tinha mais alguém para ele salvar, mais um dragão para ele matar, e a vida dele foi passando. A Juliette, que é a esposa dele, ela sempre o auxiliava, né? Sempre cuidava da casa. Isso também tinha uma sobrecarga sobre ela. E é interessante que no começo do livro, ele fala que a Juliette começou a ter um apreço maior por vinhos, ela começou a beber um pouco mais. E o filho, né, como eu disse, ele já até desconhecia o pai, estava sempre se queixando, não sabia exatamente quem era o pai, que nunca estava em casa, e quando ele estava em casa, ele estava sempre ilustrando a própria armadura, para deixá-la sempre muito brilhante. E tudo isso começou a atrapalhar a dinâmica familiar. Tem uma parte que a esposa dele fala o seguinte: penso que você ama mais essa armadura do que a mim. Ele diz: isso não é verdade. Será que eu não amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei nesse elegante castelo com pedras de parede a parede. E aqui é interessante pensar que simbolicamente ele de fato a salvou, tirou daquela prisão, daquele dragão, mas também acabou prendendo ela, sufocando ela numa outra prisão. E aí ela argumenta que ele amava na realidade o fato de ter resgatado ela, e não ela necessariamente. E ela desafia ele, né? Ela fala: tira a sua armadura para eu ver como que você é de verdade. E ele responde da seguinte forma: não posso tirá-la, tenho de estar pronto para montar meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. E ela fala: se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christopher, montar o meu cavalo e sair da sua vida. E aqui a gente já começa a perceber que a própria família já não reconhecia mais o cavaleiro. O Jung, ele fala muito sobre isso, né? Que quem vive só na persona acaba sacrificando a sua autenticidade. E ao evitar a sua vulnerabilidade, ele também acaba evitando a intimidade. Para tentar resolver esse problema, ele acaba criando um outro problema. Não adianta você criar uma máscara, uma persona rígida e não ser quem você é de verdade, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de julgamento. E consciente desse problema que ele tem, ele começa a envidar esforços para buscar uma solução. E ele tenta tirar a parte, né, o elmo, que é o capacete, e ele percebe que ele está emperrado também. E a busca de solução dele, qual que é? Ele vai até o ferreiro do reino, que é o cara mais forte lá do reino, e tenta resolver o problema. O ferreiro tenta de todas as formas dar uma porrada no rosto dele, ele nem sente, e até o fato de não sentir começa a aprofundar o nível de consciência dele. Ele estava tão preso naquela armadura que ele nem percebia que ele já não sentia mais as coisas. E aqui tem um outro fato interessante, que é o repertório comportamental. O mindset dele para resolver é o mesmo que o colocou no problema. Ele quer resolver as questões à base da força. Ele vai direto em quem? No ferreiro. E é importante que você entenda que às vezes o seu problema, né, a mentalidade
mentalidade que você veio até aqui não é a mentalidade que vai te tirar do problema que você está passando. Às vezes você precisa passar por um amadurecimento, você precisa aprofundar o seu nível de consciência para que então você consiga, com essa nova mentalidade, sair do problema atual. E daí, em dado momento, ele já começou a ficar muito preocupado, muito chateado que a esposa, de fato, pudesse sair a qualquer momento. Ele falou, gente, eu preciso tirar essa armadura de todo jeito. Em algum canto desse reino, ou de algum lugar, deve ter uma pessoa que vá conseguir me ajudar. E ele sai, né, em busca de uma ajuda e sempre pensando em muitas coisas. Nossa, se eu for embora, tentar cuidar desse problema, tirar minha armadura para eu resolver o problema, eu vou deixar minha esposa sozinha, ela vai arrumar um outro marido que vai acabar virando o pai do meu filho. Ele começa a entrar nessa pira e, por fim, ele sai em busca daquele problema sem olhar muito para trás. E aí, já na saída da província, ele resolve passar lá no castelo do rei. O rei era uma pessoa muito afortunada e era muito bom para ele, então ele resolveu passar lá para se despedir. Chegando no castelo, ele se depara com o Bolsa Alegre, que é uma espécie de bobo da corte do reinado, e ele fala, poxa, eu vim aqui para me despedir do rei. E o Bobo Alegre fala com ele, ora, o rei saiu pelo mundo afora. Como assim o mundo afora? Ele saiu para uma grande cruzada. E ele se lamenta por não ter sido chamado para essas cruzadas, né? E tem uma parte que ele está fazendo umas piadinhas lá, e o cavaleiro argumenta, poxa, eu tô aqui com sofrimento, te contando, pedindo ajuda para eu tirar essa armadura e você tá brincando? E o Bobo Alegre fala o seguinte, problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. Por mais que tenha esse arquétipo do tolo, tem também uma sabedoria da leveza de lidar com alguns problemas. E já no fim daquele diálogo, o cavaleiro pergunta se ele conhece alguém que poderia o ajudar, e o Bobo Alegre responde o seguinte, quem pode te ajudar é o Mago Merlin. E tem um trecho que eu achei muito legal que ele fala o seguinte, poxa, mas as florestas são tão vastas, disse o cavaleiro, como que eu o encontrarei por lá? E o Bolsa Alegre sorriu, dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. E daí que ele resolve sair mesmo pela floresta atrás do mago, cavalga por quilômetros, por dias, e ele começa também a perceber alguma coisa. Ele já começa a perceber que ele não era tão bom assim, sobretudo pelo fato dele ter que viver na floresta, né? Ele não sabia, por exemplo, quais frutos eram venenosos e quais que não eram. Ele passou dias e dias buscando, simplesmente em vão. E daí ele já estava muito cansado, passado muitos dias, já estava fraco, né? E de repente ele bate o olho, cara, ele já percebe, já identifica que aquele é o mago, né? Ele tá vestido com um manto branco, cercado por diversos animais, com pássaros empoleirados em cima dele. E ele já fala com o mago, poxa, eu te procurei por tanto tempo, eu tava perdido na floresta e não te encontrava. E o mago, aquela figura toda enigmática, já todo tiradinho, já fala com ele, pô, você esteve perdido por toda a sua vida. O cavaleiro ele já tava tão puto, tão cansado, que ele nem quis revidar, ele simplesmente desceu do cavalo com aquela armadura pesada dele e sentou e não conseguia nem falar. E tem um trecho interessante que é o seguinte, o mago fala com ele, ora, você é um felizardo, está fraco demais para fugir. E o cavaleiro pergunta, o que você quer dizer com isso? Merlin sorriu. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. E ele fala, ficarei aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura. E o mago responde, quando você aprender isso, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O Merlin, ele é o arquétipo do velho sábio, né, gente? Ele aparece como guia, mas não para dar respostas. Ele aparece para ensinar o cavaleiro a olhar para dentro. Isso é muito comum na nossa vida, né? Mentores, eles não são aquelas pessoas que dizem o que a gente tem que fazer. Eles são aquelas pessoas que conseguem plantar uma semente de reflexão na nossa cabeça. Isso é muito comum num processo terapêutico, né? Tem diversas técnicas para chegar a esse ponto. Por exemplo, o questionamento socrático, que é uma sucessão de perguntas em que você faz a maiêutica, né? O parto de alguma ideia, algum insight que a pessoa não tinha sobre ela mesma. E na sequência, gente, é interessante que o mago, vendo o cavaleiro ali muito fraco, ele oferece um cálice com uma bebida.
E o cavaleiro pergunta, o que é isso? Ele falou, toma. E ele toma no começo, ele acha aquilo muito ruim, né? Um gosto muito amargo. Mas conforme ele vai bebendo, ele vai gostando daquele sabor. E de novo ele pergunta, poxa, o que é isso? E daí tem um trecho que fala o seguinte, o que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu o Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início, e só depois que você provava mais ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. E nos últimos goles não estava delicioso? Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando a sobrancelha em um sinal de divertimento. É interessante que às vezes a gente não para apreciar a vida. E quando a gente para, né, quando você está numa pilha de estresse, você não está sentindo a vida, daí, por exemplo, você vai tirar férias, é até angustiante, né? O sabor é amargo no começo, assim, mas daí quando você vai sentindo, você vai vivendo de verdade a vida, você vai olhando o pôr do sol, você consegue sentir o cheiro das coisas, isso é muito maravilhoso. Justamente quando você aceita a vida como ela é, né, quando você aceita a beleza da vida, é que você começa a sentir ela mais doce. Isso remete ao conceito também do amor fati, geralmente associado ao Nietzsche, aos estoicos também, né? É o amor à vida incondicionalmente, assim como ela é, com os prós e os contras, né? A vida nunca vai ser exatamente da forma que você idealiza. Muito embora quando você aceita, quando você de fato prioriza a vida, quando você bebe a vida, ela com certeza passa a ser mais saborosa. E a história segue, né? Tem um momento que o mago bate a palma assim, os bichinhos, os esquilos já começam a subir no cavaleiro, pegando nozes, né? Pegando alguma coisa para ele comer e enfiando no furinho que tem ali na armadura. E é interessante que esses animais, né? Esse esquilo que sobe nele, traz uma outra questão arquetípica que são os aliados. São pessoas que estão aí na sua jornada, que em algum momento, por mais simplório que seja, elas te ajudam de alguma forma, né? E em dado momento ele percebe que ele já estava até conversando com os animais, né? Ele começa a achar que ele está ficando louco, começa a lembrar da esposa, da Juliet e do Christopher, né? O filho dele. E ele começa a falar, não, eu quero voltar para casa, preciso, eles devem estar muito preocupados comigo. O mago sugere que ele então escreva uma carta perguntando pro filho dele. E nisso ele pergunta, poxa, como que vai chegar a carta? E aparece uma outra figura muito importante na narrativa, que é uma pomba, né, que também é uma espécie de aliado. E essa pomba, ela leva um bilhete até o filho dele, perguntando o que ele achava, o que ele estava pensando do pai. Em dado momento, esse bilhete retorna e o cavaleiro ali muito ansioso, querendo ler o que o filho dele dizia, e estava um bilhete em branco, gente. E uma outra questão, né, uma outra mensagem que se depreende disso é que o filho dele não sabia nada, não tinha nada a dizer dele, haja vista a ausência em todos esses anos. E essa constatação em relação ao filho dele deixa o cavaleiro tão atordoado, né, que pela primeira vez ele dá um gemido altão, ele chora, inunda todo o rosto, né, dentro daquele elmo, daquele capacete, ele até molha a barba, e daí ele acaba adormecendo. E daí no capítulo 3, denominado O Caminho da Verdade, ele já acorda desse sono, ainda meio atordoado, né, um pouco mais sensível, já até pede desculpa pro Merlin por tudo, e fala que estava na hora de partir, tá na hora de voltar. E é interessante que o Merlin fala assim, pô, voltar pra onde? Sua missão é tirar sua armadura, não era isso que te angustiava? E tem um diálogo deles bem interessante, eu deixei um trecho aqui, que é mais ou menos o seguinte, pô, mas tirar minha armadura, como é que eu vou conseguir mudar tudo isso? Não é tão difícil como pode parecer, explicou o Merlin, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Esse foi o caminho que você percorreu para chegar na floresta. Ele retruca, ora, eu não percorri nenhum caminho, eu estive perdido durante meses. O Merlin esclarece, é comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Você quer dizer então que esse caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele se você quiser, mas ele vai te conduzir à desonestidade, à ganância, ao ódio, ciúme, medo e ignorância. E aqui, gente, a gente já tem vários insights, né? O primeiro deles é que o cavaleiro, quando ele percorre, ele vai em busca do mago, lá no começo, quando ele vai na floresta, ele não tem consciência, ele não percebe que ele está seguindo um caminho. Daí eu pergunto para você, qual o caminho que você está seguindo agora? Você tem consciência desse caminho? O mago então apontou para uma outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme.
Parece uma subida árdua, observou o cavaleiro. Merlin concordou. Este, disse ele, é o caminho da verdade. Ele se torna mais íngreme à medida que você se aproxima do cume. E ele olhou para aquela trilha, né, gente, e falou, não sei se vale a pena. O que eu vou ganhar se eu atingir o topo? O Merlin responde, né, trata-se do que você vai perder, explicou ele. Ou seja, a sua própria armadura. É interessante também que o próprio Merlin depois bifurca ele, dá duas opções. Olha, você tem como escolher voltar para aquele caminho de ignorância, mas são esses os resultados que inclusive você já conhece e você não perde a sua armadura assim. Ou você também pode escolher seguir o caminho da verdade, né? A trilha da verdade. E o cavaleiro ficou fritando muito sobre aquilo, né? Porque o que ele mais queria era só ver a família, era resolver o problema, mas ele também pensou, poxa, se eu voltar por esse caminho da floresta, eu já estou tão cansado, que além de não resolver o problema, eu vou acabar, sei lá, morrendo pelo meio do caminho. E uma força dentro dele, ele acabou sentindo e foi pelo caminho da verdade. Ele falou, agora virou uma questão de honra. Eu vou tirar essa armadura. Só que de cara, o Merlin também já explicou pra ele que ele não ia subir com o cavalo, né? Ele já fica até, poxa, mas eu vou subir sozinho. E o Merlin explica que de fato ele teria que subir aquilo sozinho, porque era muito íngreme e ele poderia se perder. Só que ele também fala que o esquilo e a pomba a pomba Rebeca, né, também iriam segui-lo naquela trilha, naquele caminho da verdade. Em determinado trecho ele acaba dormindo e ele acorda percebendo que ele está respirando um pouco melhor. E o esquilo explica para ele, olha, de tanto você chorar, acabou enferrujando, seu capacete soltou esse pedaço. Ou seja, a trilha, aquele caminho da verdade, enquanto eles estão trilhando, subindo, em busca da verdade, ele vai se tornando uma pessoa também mais sensível. Ele acaba se abrindo um pouco mais às possibilidades existenciais dele, e isso também acaba, de certa forma, enfraquecendo a armadura. E toda essa trilha da verdade, né, numa perspectiva junguiana, é também uma forma de um processo de individuação. Ele entra na jornada de conhecer a si mesmo. A gente pode também ter uma analogia de que ele está enfrentando algo que antes era ansiogênico, né? Ele acaba preferindo se expor àquilo que era aversivo para ele, sabendo que era o único caminho possível para que ele se tornasse mais autêntico. E uma reflexão que já fica aqui, né, nessa trilha da verdade, que você só vai conseguir uma transformação quando você for brutalmente verdadeiro com você mesmo. E toda aquela trilha da verdade levou ele para o Castelo do Silêncio, que é onde começa o 4º capítulo do livro. E para entrar naquele castelo, ele não poderia entrar com a Rebeca e com o esquilo. Ele já estava se habituando, ele já estava pegando uma intimidade com eles, mas o Castelo do Silêncio é um lugar que ele tinha que entrar sozinho. E quando ele chega naquele Castelo do Silêncio, ele vai abrindo a porta ali, ele escuta a própria armadura rangendo, ele de cara constata duas coisas. A primeira é que lá dentro parecia que não existia nenhuma outra porta. E a segunda é que o lugar era tão silencioso, fazia tão jus ao nome, que parece que ele, pela primeira vez, ele percebeu que ele nunca tinha escutado o silêncio. Isso também, por analogia, na nossa vida, às vezes a gente está tão perturbado com tanto barulho que a gente não para escutar o silêncio, para escutar a gente mesmo. E lá dentro do castelo, que inicialmente ele se vê completamente solitário, e naquele silêncio que ele escutava até o fogo ali da lareira crepitando, ele se depara com quem? Justamente com o rei. Aquele rei que, quando ele estava saindo lá da província, ele resolve voltar para se despedir, né? Passa lá no castelo e não encontra. Eles falam que ele tinha ido para uma cruzada. Pois bem, o rei estava dentro do Castelo do Silêncio. E ele chega ofegante para o rei e fala, rei, nossa, eu te procurei, o que você faz aqui? E o rei fala, ora, o mesmo que você, procurando uma porta. E o cavaleiro olha novamente e fala, ora, eu não vejo nenhuma porta. E do ponto de vista de arquétipo, gente, o rei, ele pode representar o ponto de equilíbrio entre a sombra, que é um conceito também junguiano, né, uma parte nossa obscura, inconsciente, a nossa persona, ou seja, os nossos desejos e também a nossa consciência. O rei, ele está integrado, né, ele não precisa de uma armadura. Ele é uma visão de quem o cavaleiro pode se tornar quando ele integrar sua sombra e acabar abandonando suas máscaras. Do ponto de vista da TCC, pode também simbolicamente ser aquele comportamento funcional, quando a pessoa ela tem uma regulação emocional, quando ela não está com aquela compulsão de toda forma para poder ser aceito. E daí tem um trecho lá na página 57 que fala o seguinte: estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. E o rei disse: é isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, explicou o rei. É mais fácil para as pessoas entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei,
mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria nesse caminho se não tivesse aprisionado nessa armadura. O rei respondeu. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura. E daí eles têm um diálogo, né? O cavaleiro perguntou, nós jamais imaginei que você também estaria preso numa armadura. E o rei responde o seguinte, na página 58. Eu tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e retornar aqui para aprender mais sobre mim. E daí, na sequência, o rei explica para ele, né, que o caminho da verdade ele nunca termina. E cada vez que ele volta naquele castelo do silêncio, a consciência dele expande ainda mais, ele consegue perceber outras possibilidades. E aqui é muito interessante, né, gente, que o processo de autoconhecimento, né, um processo terapêutico, ele exige também, às vezes, silêncio, né? Você tem que parar, tem que olhar para si. E por mais evoluído que você seja, por mais que você já tenha passado por um processo, ainda assim como o rei, né, que é uma figura que uma pessoa centrada, uma pessoa coerente já, uma pessoa já madura, ainda assim ele sempre volta naquele castelo em busca de novas respostas. E daí nisso o rei simplesmente entra numa parede e some. Ele corre lá para achar, mas aquela porta, né, invisível que o rei entrou, ela desaparece. Naquele silêncio ele começa a fritar, ele senta ali e começa a refletir muito sobre a vida, ele começa a escutar sons, né? Som de um córrego que passava, ele começa a perceber sons no ambiente que antes ele nem percebia. Eu costumo dizer que a nossa vida é um sopro, né? Um momento presente, ele passa e não volta mais, e às vezes a gente está tão distante, às vezes a gente não tem consciência, a gente não consegue nem perceber o que está à nossa volta, os sons que nos cercam. Ele começou a perceber, inclusive, que ele não ouvia nem a Juliette, né? Ele começou a ver que quando ela chegava para tentar falar com ele, a tristeza dela acabava remetendo à própria tristeza, à própria angústia existencial dele. E o que ele fazia com a armadura? Ele até fechava a viseira para não ter que escutá-la. E diante disso, gente, ele se pega em prantos, né? Ele chora tanto quando ele tem consciência da própria responsabilidade, né? Ele entra num senso de autorresponsabilidade ali, que ele chora acabando inundando toda aquela sala. E que se não tivesse aberto uma porta ali, ele mesmo ficaria afogado com a própria lágrima. O fato é que abre uma porta e ele acaba entrando em outro cômodo, que era um cômodo muito menor até que o estábulo do cavalo dele, né? Ele se perguntou, né? Ele falou em voz alta assim, nossa, por que cada vez mais essas salas estão ficando cada vez menores? E alguém com a mesma voz que ele respondeu, ora, é porque você está fechando o cerco em relação a você mesmo. E aqui entra um outro personagem, o Sam, que na realidade era uma voz interna que era a própria voz dele. Ou seja, naquele castelo de silêncio, depois de toda aquela reflexão, quando ele foi se tornando cada vez mais sensível, pela primeira vez ele conseguiu escutar a própria voz, que era o Sam. E daí tem diversas narrativas e ele acaba por fim adormecendo de novo e acorda escutando já o Esquilo e a Rebeca, ou seja, ele se dá conta que está do lado de fora. E aqui, gente, numa perspectiva junguiana, é como se o silêncio, né, abrisse as portas da consciência dele e ele se deparasse com a própria sombra, com aquelas questões angustiantes da vida dele, as quais ele nunca teve que lidar, porque ele estava sempre numa turbulência, ele nunca tinha ficado genuinamente em silêncio, ele nunca tinha se escutado. E por óbvio, pelo primeiro momento que ele para, que ele fica em silêncio, ele se depara com aquela parte dele, né, com toda aquela angústia. E é interessante também que o castelo do silêncio, né, metaforicamente falando, ele dá também aquela ideia do mindfulness, né, de você estar presente. Quando você genuinamente está presente, questões começam a emergir. Pensamentos automáticos sobrevêm à sua consciência, né? Críticas, aquela vozinha que está sempre ali na sua cabeça querendo te dizer algo, também emerge. Só que você está sempre nesse batidão, nessa vida agitada, que você nunca consegue ouvir, você nunca consegue passar por esse processo, que embora seja angustiante, é também libertador. E daí eles seguem para o próximo desafio, que é o Castelo do Conhecimento, né? A gente chega no capítulo 5. No transcorrer ele começa a ouvir mais do Sam, que é a própria voz interna, né? E quando eles chegam naquele castelo enorme, muito bonito, aquela porta de ouro, ele percebe que dessa vez a Rebeca e o Esquilo poderiam entrar. E ele pergunta, ora, por que lá no silêncio vocês não poderiam entrar e aqui vocês podem? Daí tem uma resposta interessante, né? Que eles falam, ora, o silêncio é seu, né? É algo individual. Agora o conhecimento é algo que é para todos. E eles chegaram no castelo, aquele breu danado, tudo muito escuro. O cavaleiro que estava acostumado com castelos achou aquilo muito estranho. Ele foi até apalpando, procurando tochas, né? E não encontrou.
E o esquilo, ele sai na frente e ele identifica uma inscrição e logo ele chama o cavaleiro para olhar. Tem uma parte lá na página 76 que é o seguinte: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Daí tem um diálogo, né? Ele fala, não, mas eu preferiria estar com uma tocha. Daí o Sam, que é a voz interna dele, fala, porém, quanto mais conhecimento você tiver, maior luz também terá. Daí na sequência tem um outro trecho, né, que fala, nesse mesmo momento o esquilo também chamou novamente. Ele havia encontrado uma outra inscrição na parede que brilhava. E lá estava escrito o seguinte: será que você não confundiu necessidade com amor? E aqui, gente, ele começa a fritar. Ele aprofunda um diálogo muito grande com o Sam e ele começa a ter um nível de consciência muito maior de que, embora ele de fato amasse a esposa e o filho, ele também precisava, né? Uma lógica muito utilitarista. Ele começou a reconhecer diversos momentos em que ele meio que usou mesmo da esposa em detrimento de ser amoroso. Eles estavam sempre mudando, né, de castelo em castelo, e ele sempre deixava tudo pra Juliet, né? Ela vivia sempre imersa em muita exaustão. E tem uma hora que o Sam fala com ele: não foi nesse momento que ela começou a se entornar em tonéis de vinho? O livro no começo ele deixa meio que subentendido que ela apreciava de vinho, e depois dá a entender que ela começou também a abusar do vinho, né, do álcool, muito por conta dessa relação, dessa angústia, desse distanciamento do cavaleiro. Esse nível de consciência, né, de corresponsabilidade dele, de como que a atitude dele impactava em todo aquele sistema familiar, foi uma angústia tamanha que ele também se pegou em um imenso choro, uma imensa angústia. E ele também começou a perceber que ele também precisava mais do filho dele do que amava. Ele precisava que o filho dele fosse também um bom cavaleiro. Ele sempre criava esse peso sobre o filho, de que o filho fosse um grande cavaleiro, muito em função da própria vaidade que era dele. E daí tem um trecho já para o final, na página 80, muito interessante, que é o seguinte: envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette, de Christopher, porque não se amavam. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgataram dos dragões, de todas as pessoas por quem lutaram nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que não se amava, e que se ele não se amava, ele não poderia realmente amar os outros. A necessidade que ele tinha deles era um obstáculo ao amor. Quando ele de fato admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então, uma terna mão tocou seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, ele novamente viu Merlin sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, explicou o mago. É somente quando nós nos amamos é que podemos amar os outros. Toda essa situação, todo esse nível de consciência, esse nível de clareza que ele chegou, remete ao fato que a única forma de se conhecer de verdade é deixar de mentir para si mesmo. E sobre autoconhecimento, na sequência, né, tem uma parte interessante que a Rebeca descobre outra coisa lá dentro daquele castelo, que é um espelho, né, só que é um espelho diferente. E ela logo chama o cavaleiro para ele olhar, e quando ele olha, muito tempo que ele não se via no espelho, ele imaginava ver uma pessoa já velha, barbuda, feia, com aspecto ali ruim, e ele viu uma pessoa muito bonita, ele viu uma pessoa charmosa, cheia de vida, com compaixão, e ele pergunta para o esquilo: que pessoa é essa? E o esquilo responde: esse é você. E ele reclama, fala: esse espelho aí é uma impostura, isso é um lero-lero. Só que o Sam fala: não, esse é você de verdade, esse é aquele que vive por debaixo da sua armadura. E daí quando ele percebe isso, gente, ele chega num nível de consciência, ele compreendeu que ele viveu a vida toda lutando para que as pessoas gostassem dele. Todas as donzelas que ele salvou, todas as cruzadas que ele lutou, tudo isso era para tentar provar, para tentar mostrar para as pessoas que ele era bom, gentil e amoroso. Só que a questão é que ele não precisava provar nada disso. Quem gosta de você de verdade vai gostar exatamente do jeito que você é. Você não precisa se esconder atrás de uma armadura para que as pessoas gostem de você. Isso, muito pelo contrário, isso vai te trazer mais problemas do que solução. Você só precisa buscar ser uma pessoa verdadeira, especialmente com você mesmo. E daí, depois de toda essa jornada de individuação, de autoconhecimento, né,
eles já fora no pátio externo do castelo, eles observam uma macieira muito grande, com vários frutos, com várias maçãs, e nela tem uma inscrição, que é basicamente o seguinte: para essa fruta não imponho condição, mas que agora você aprenda sobre ambição. E o fato é que eles separam a ambição da mente e a do coração, né? E que tudo que ele tinha conquistado até então era só a ambição da mente. E ele jurou para si mesmo que a partir de agora toda a ambição só viria do coração, viria de querer ser ele mesmo de forma autêntica, de forma verdadeira. E ele já estava basicamente livre de toda a armadura, só estava no peitoral, ele nunca tinha se sentido tão vivo como antes, e ele partiu ali para sua última batalha, o castelo da vontade e da ousadia. Ele já estava indo em direção ao novo castelo, ele já estava naquela pontezinha para chegar no castelo, e ele se deparou com um dragão gigantesco, muito maior que todos os dragões que ele já havia lutado na vida dele. E para piorar, esse dragão soltava fogo não só pela boca, pelo nariz, pela orelha. Era um dragão de fato extremamente assustador. E ele já deu um passo para trás, com medo, né, os pensamentos dele flutuando. Ele percebeu que o dragão tinha um outro superpoder. O dragão conseguia ler pensamentos. E de cara o dragão falou: eu sou o dragão do medo e da dúvida. Ou seja, aqui o autor também começa a construir uma narrativa demonstrando que para você vencer, né, isso aqui já é o auge, a vontade e a ousadia, ela também é permeada pelo medo, né, gente, pela dúvida. Quando você pensa em investir em algo, quando você pensa em criar algo, quando você pensa em mostrar quem que você é de verdade, né, a ousadia, a vontade, você às vezes se depara com um dragão. E esse dragão vai te questionar. Ele é um dragão do medo, um dragão da dúvida. Geralmente também, de uma forma metafórica, o autor está trabalhando muitas questões ali ligadas à autoestima, né? A capacidade que a pessoa tem de fato acreditar nela mesma. E daí ele recua, ele vê que o dragão de fato está cuspindo fogo, ele sai correndo e o esquilo vai atrás dele e tem um diálogo entre eles muito interessante. O esquilo pergunta: pô, você vai desistir agora depois de ter ido tão longe? E ele fica um pouco reticente, né? E daí o Sam entra na conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar o seu próprio autoconhecimento? Você acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente, o autoconhecimento é verdade. E você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa do que a espada. Ou seja, ali ele está numa relutância, porque ele já se conhece, ele já sabe o poder do autoconhecimento, mas ainda assim aquele dragão é muito real, tá aparentando para ele, tá gerando muito medo, e ele fica um pouco nesse dilema. E de novo, ele vai atrás do dragão para enfrentá-lo de fato, e muito autoconfiante, acreditando que todo aquele autoconhecimento que ele adquiriu naquela jornada, naquele caminho da verdade, poderia de fato ajudar ele a vencer o dragão. Só que dessa vez o dragão dá uma chamuscada nele, queima ele, ele sai correndo com medo. E a Rebeca explicou: de tanto você acreditar que aquele fogo era real, ele de fato acabou se tornando real. E metaforicamente isso aí também se aplica na sua vida. Às vezes o medo te paralisa e por tanto acreditar nele, ele acaba se tornando real. Você acaba duvidando da sua potencialidade, da sua competência e deixa, né? Você acaba se fechando e não executando um projeto ou algo que você acredita que seria capaz de executar. E o dragão, gente, ele é o arquétipo da sombra na sua forma mais pura, né? É o medo da verdade, o medo do desconhecido, o medo até mesmo da própria força. Enfrentar o dragão é como se fosse enfrentar um inconsciente reprimido. É um momento de uma exposição máxima, né? Daquele seu medo do fracasso, o seu medo de rejeição, o medo de não ser suficiente. E por fim, depois de refletir muito, né, muito confiante em todo esse processo de autoconhecimento, muito confiante em toda a sua capacidade, o cavaleiro resolve ir e enfrentar esse dragão. E dessa vez, genuinamente acreditando em si, ele enfrenta o dragão, e quanto mais ele se aproxima do dragão, menor ele vai ficando, ele vai perdendo força, até que ele fica pequenininho, como se fosse um sapo, e ele cospe uma semente da dúvida. O autor ele foi muito feliz, né, em trazer essa metáfora, que ele demonstra que, de fato, se você enfrentar o dragão da dúvida e do medo, você vai vencê-lo, né, a partir de todo um processo do caminho da verdade, de autoconhecimento. Muito embora, sempre ele vai ter ali uma sementinha da dúvida. Isso diz respeito a você aí, que às vezes, por mais que você seja mais maduro, já tenha passado por isso, já tenha se evoluído, ainda assim sempre vai ter aquela sementinha da dúvida pairando sobre você.
E o livro, gente, já no final, capítulo 7, o vértice da verdade. Aqui o cavaleiro já tinha passado pelo castelo, né, da ousadia e da coragem, já tinha derrotado aquele grande dragão, e ele precisava terminar de subir e chegar no topo da montanha. E ele foi escalando ali centímetro a centímetro, né, o processo já tinha desgastado muito, ele já estava muito cansado. E daí, no meio do caminho dele, uma grande, gigantesca pedra que impedia ele de continuar, de concluir a sua jornada. E para variar, naquela imensa rocha, né, também tinha esculpido ali uma inscrição que dizia o seguinte: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro. O cavaleiro sentiu-se que já estava exausto demais para tentar vencer aquele obstáculo. Parecia impossível decifrar aquela inscrição. Ele refletiu sobre alguns desses conhecidos que ele se agarrou em toda a sua vida. Ou seja, ali, gente, a grande lição, a lição final para ele, é que ele não poderia vencer aquilo se ele continuasse se agarrando, continuasse apegado a tudo aquilo que ele sempre foi apegado, a sua identidade, a sua imagem. Ele precisava, para ele conseguir vencer o vértice da verdade, né, para ele conseguir chegar ao topo da montanha, para que ele conseguisse ultrapassar aquela pedra, ele precisava abrir mão, ele precisava soltar. E para soltar, ele se viu num enorme dilema, né, porque ele ia morrer. Tem um trecho muito interessante que fala o seguinte: o cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou em sua mente. A pedra que se agarrava para proteger a sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria de se desprender e cair no abismo. E daí, envolto naquele dilema, se ele soltava ou não a pedra, ele resolve soltar. Ele entende que aquilo é necessário. E começa a passar um grande filme na cabeça dele, de todas as vezes que ele endereçou aos outros a responsabilidade que era dele, né? Ele relembrou tudo em sua vida, pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Caía e caía cada vez mais de repente. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou a plena responsabilidade pela sua influência. E daí, gente, ele vai caindo e ele vai se tornando cada vez mais autêntico. Aqui o autor também usa uma metáfora de que a partir do momento que você abre mão daquele arquétipo, daquela persona rígida, daquela imagem, quando você entende que é preciso que aquilo morra para que você se reconstrua, você também chega a uma profundidade de consciência que você assume a responsabilidade pelos seus erros, assume a responsabilidade pela própria história. E um fato interessante acontece. Ele estava caindo, ele começou a cair para cima. É muito, muito interessante a metáfora que o autor faz, que aqui, aquela profundidade, né, cair aqui seria um mergulho, né, seria um nível de consciência profunda, faz com que ele, na realidade, caia para cima. E só assim que ele consegue chegar no topo. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido que o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro preso na armadura somos todos nós, com os nossos medos, com as nossas crenças, com as nossas sombras, com as nossas defesas, mas em algum momento a vida nos convida a trilhar o caminho da verdade, que também é permeado por dragões. E como toda boa jornada, ela pode parecer muito, muito difícil, mas é a única forma capaz de devolver nós para nós mesmos. É a única forma capaz de você tirar essa armadura. No fim, toda jornada é sobre encontrar a si mesmo. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.